Atos 20, verso 14. Melhor, 19. Atos 20, verso 19 diz assim: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Pai, toma o teu lugar, Senhor, e revela-nos a tua palavra em nome de Jesus. Nós estamos diante de um já velho apóstolo. Nós estamos diante de uma palavra de alguém que já estava pelo menos 30 anos por aí, pregando a palavra, anunciando o reino, exercendo a sua missão, porque recebeu do Senhor uma visão. Tudo começa com uma visão. A vida de Paulo começou lá em Atos 9 com Deus a partir de uma visão. Jesus surgiu diante dele e ele teve uma visão que lhe deixou naturalmente cego, porque isso nos ensina o que é visão. Eu sempre costumo dizer, visão é aquilo que você enxerga de olhos fechados. Visão é aquilo que Deus colocou dentro de você acerca do lugar aonde você vai chegar, que mesmo de olhos fechados você sabe, você vê. É a expectativa, é o propósito, é a promessa. Isso é a visão. Paulo, quando Jesus se apresentou a ele, ele ficou naturalmente cego por 3 dias. Mas Jesus, quando fala com Ananias, diz: Paulo, numa visão, cego, numa visão, viu você chegar até ele e orar por ele. Porque a visão não está ligada à tua condição natural, a visão está ligada àquilo que o Senhor plantou dentro de você, que mesmo no escuro você sabe para onde você está indo. Tudo começa com uma visão. Aonde você vai, para qualquer lugar, se você for trabalhar numa grande empresa, você vai ver que nessa empresa, ela tem visão, missão e valores. Se você for para uma instituição séria, que sabe o que está fazendo, o que está promovendo, que não está a cada dia vivendo, sabe-se lá por qual razão, mas tem um propósito estabelecido, você vai ver. Se não ver num quadro, você vai ver em algum lugar. Se não ver escrito, você vai falar com alguém que carrega dessa instituição uma visão com missão e com valores. Nós temos ali a declaração da nossa visão. Uma família estabelecida, uma família organizada, ela precisa ter um casal que hoje casa, um casal que vai tomar a decisão de andar junto para o resto da vida, precisa ter uma visão em comum, receber do Senhor, ter uma consciência. Para onde vão? Isso é visão. Então, a vida é assim: visão, missão e valores. Visão é o propósito. A missão é o que você faz hoje para chegar no propósito. Infelizmente muitos não entendem isso, e é por isso que vivem andando em círculos,
até tem uma visão, mas não entende o que é missão. Missão é o que eu faço todos os dias para servir a visão. E os valores são os princípios que eu uso nas missões que eu realizo. Para simplificar, é mais ou menos assim: eu quero ir até lá no café. Essa é a minha visão. Eu vou chegar no café, mas eu tenho uma missão. Eu preciso chegar lá, então a minha missão é descer as escadas, é dar passos firmes, é transpor as barreiras para poder chegar lá. E eu tenho valores, tenho princípios. Um deles, por exemplo, é não passar por cima de pessoas. Tenho princípios de respeitar o espaço do outro. Então a minha visão é chegar lá, a minha missão é caminhar até lá, e os meus princípios é ir até lá sem destruir a vida de ninguém. Então eu não posso ir por aqui, eu tenho que procurar um corredor, tenho que procurar meios para chegar, e para isso eu uso os meus valores, para isso os princípios. A igreja, você como igreja, você tem uma visão. Qual é a visão? A glória celestial, chegar diante do trono do Senhor. Essa é a nossa visão. Como igreja nós vamos chegar nesse lugar. A nossa missão é pregar o evangelho a todas as pessoas, por todos os dias da nossa vida, aconteça o que acontecer, e os nossos valores são os princípios e os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui na terra. Nós não podemos desfocar da nossa visão. E aí nós vemos aqui Paulo plenamente convicto da sua missão. Os estudiosos dizem que Paulo ele fez 3 grandes viagens missionárias. Você acha facilmente as 3 viagens dele, de Atos 13 até Atos 21. Você vai ver as 3 viagens missionárias de Paulo, mas na verdade tem uma quarta, que é a viagem depois que ele chega a Jerusalém. Logo depois desse texto que nós lemos, Paulo chega a Jerusalém, e em Jerusalém ele é preso. E de Jerusalém ele vai para Cesareia, fica 2 anos preso porque queriam matá-lo, e vai preso para Roma. E nunca mais saiu. Paulo dali foi para a glória. Mas dias antes de ir para a glória ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Essa era a visão. Ele trabalhou, ele pregou o evangelho, ele viveu uma vida inteira dedicada ao reino, porque ele sabia que havia uma coroa de justiça que está nas mãos do Senhor Jesus. Essa era a visão, e a missão dele era proclamar o reino. E ele fez isso. Ele proclamou, e o que me chama a atenção é que esse texto está dizendo que 30 anos mais ou menos depois de começar a pregar, depois de tantas tribulações, depois de tantas aflições, depois de tantos sofrimentos, depois de tantas prisões, ele dizia: eu não considero isso nada, se eu tão somente puder concluir a corrida que me foi proposta, o ministério do Senhor Jesus que me foi dado, de anunciar o evangelho da graça do Senhor. 30 anos depois ele estava alegre, 30 anos depois ele estava avivado, 30 anos depois ele estava ainda convicto, cheio de expectativa, 30 anos depois ele ainda estava querendo fazer missão. Depois de alguns anos de casamento, como é que está o casamento? Ainda está querendo fazer planos? Ainda planeja aquela viagem, ainda sonha, depois de tantas discussões, desavenças, problemas, situações que acontecem, ajustes que tem que acontecer, divergências, depois daquele cunhado roubador de Danoninho, ainda existe a alegria daquele vinho novo que foi derramado lá atrás? Ainda existe a satisfação, depois de anos trabalhando, dedicado a uma profissão, algo que Deus te deu, uma habilidade que o Senhor te deu, algo que você faz muito bem,
mas que quem sabe hoje não flui mais, quem sabe hoje não há mais um nível de excelência que glorifica o nome do Senhor, porque hoje talvez falta alegria de entender que mesmo depois de sofrimentos e problemas, você tem uma visão, e por causa dessa visão você vai permanecer na missão, sustentando os valores, sustentando os princípios que você acredita. Vida ministerial então nem se fala. Tem gente que acha que está na hora de se aposentar, e eu aprendi muito cedo, já logo de cara o Senhor já me disse, quer vem, vem, mas não tem aposentadoria no reino de Deus. Não tem acabei a carreira antes de fechar os olhinhos. O reino de Deus você dá fruto até o último dia da sua vida. O reino de Deus você está em missão até no último dia da sua vida. Tem gente que cheio do Espírito Santo de Deus, servo do Senhor, serva do Senhor, viveu uma vida dedicada ao Senhor, e às vezes está nos últimos minutos de vida lá numa UTI de hospital, está pregando para quem está cheio de saúde, porque sabe que está lá por causa de uma missão, e o mais importante é a visão. Ele sabe que vai se encontrar com o Senhor. Paulo sabia que ia se encontrar com o Senhor. Eu tenho orado para que o Senhor devolva para a igreja o valor da eternidade dentro de si, porque parte da igreja está perdendo a eternidade dentro de si, porque no meio da missão tem se desfocado da visão. Por que Paulo disse, os sofrimentos para mim não me interessam nada se eu tão somente completar a carreira, as prisões para mim não estou nem aí se eu tão somente completar a carreira? Porque ele sabia que às vezes havia prisões, mas mesmo nas prisões ele estava em missão. Mesmo quando ele estava aprisionado, ele estava produzindo, porque ele tinha um valor dentro dele que era eterno, que não se perdia. Porque mesmo dentro de prisões, sem poder ver a luz do sol, quando ele fechava os seus olhos, ele via o sol da justiça brilhando. Que o valor da eternidade esteja dentro da igreja, para que a gente possa concluir as missões que o Senhor nos dá. Prisão tem a ver com limitação. E às vezes a gente está em situações onde a gente está totalmente limitado. E às vezes a gente atribui isso a uma disciplina de Deus, a uma ira do Senhor contra nós. E a Bíblia diz, a Bíblia é clara, que quando nós estamos no Senhor e amamos ao Senhor, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Mesmo que a gente não entenda as circunstâncias, as transições, as coisas que acontecem nas circunstâncias da vida, se eu tenho claro qual é a visão de Deus, a promessa do Senhor, a missão está contribuindo para a visão. Foi por isso que prenderam José durante 13 anos, mas não conseguiram prender os seus sonhos. Porque José tinha uma visão, e a visão não era abalada pelas circunstâncias. E se você ler a história de José, você vai ver que ele muito cedo foi preso. Ele foi preso pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço, foi levado pelos ismaelitas acorrentado para o Egito, foi aprisionado para trabalhar como escravo na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele foi aprisionado numa prisão da guarda do faraó, e ali ele ficou por 2 anos. Então foi uma vida de 13 anos de prisões. Só que se você analisar a história, você vai perceber que todas as prisões que ele enfrentou, todas elas estavam lhe levando para a direção do palácio. Todas as limitações estavam levando para a direção do palácio. Todos os sofrimentos que ele talvez não estava entendendo, mas ele tinha um sonho, ele tinha uma visão. Tenha uma visão do Senhor dentro de você, acredite na promessa do Senhor dentro de você, ainda que você esteja agora limitado por circunstâncias, sofrendo quem sabe coisas que não gostaria, e isso está te promovendo, te levando, te direcionando a esse lugar. Os sofrimentos nos amadurecem, os sofrimentos nos deixam
nos trazem integridade. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Em Romanos 8, Paulo vai dizer assim: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aí ele diz assim: mas fiquem tranquilos, porque eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo vai dizer que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, fala para o teu irmão, é leve e é momentâneo, não nos é dada uma carga maior do que nós podemos suportar. Passamos, enfrentamos, mas a Bíblia diz que é leve e momentâneo. No momento parece que é eterno, no momento parece que não vai acabar nunca, mas quando acaba você diz: ah, graças a Deus, você suportou, você saiu mais forte. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, diz a palavra, estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E aí ele continua dizendo: por isso fixem os seus olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, visão. Porque aquilo que se vê, missão, é transitório, mas aquilo que não se vê, visão, é eterno. Então, se você está passando um momento de dificuldade, um momento de sofrimento, não coloca o teu coração no sofrimento. Se você está passando um momento de limitações, não coloca o teu coração nas limitações. Não fixe os teus olhos nas circunstâncias adversas que você está vivendo agora. Esse sofrimento não é para te destruir, mas é para a glória do Senhor ser manifestada na tua vida com peso e poder. É o que diz a Bíblia. Está produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais. O sofrimento, olha que beleza, os benefícios do sofrimento. Hoje a igreja está tão tão angustiada, tão ansiosa, tão querendo as coisas para ontem, que a palavra para sair um glória a Deus tem que dizer que não vai passar por sofrimento nenhum. Davi, quando escreveu o Salmo 23, tem versões que diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Só que a versão original correta não é ainda. A versão original correta é mesmo quando eu passar. Porque vai passar. Não é se eu passar, é quando eu passar. O Evangelho não nos livra do problema, mas nos livra no problema. Às vezes você enfrenta uma dificuldade, uma crise financeira, uma enfermidade, mas o Senhor é fiel, vai te tirar desse lugar, e você vai sair mais forte desse lugar. O sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que vai surgir através da sua vida. A sua vida está pregando que existe um Deus verdadeiro. Aquilo que a gente considera castigo, o Senhor está dizendo que é privilégio. Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, vai dizer: foi-lhes dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por causa do nome dEle. Oh, aleluia! Sabe o que Paulo entendia? Que os sofrimentos que muitas vezes ele enfrentava estavam testemunhando para outros que existe um Deus poderoso e verdadeiro. Alguém precisa conhecer o Evangelho, alguém precisa conhecer que existe um Deus poderoso, alguém precisa conhecer que existe um Deus que cura, um Jeová Rafá. E às vezes o instrumento é você. Eu nunca me esqueço do dia que Deus usou a Bela. A Bela foi para o hospital 7 meses, 4 meses, e eu tinha ido um dia antes no hospital orar por uma criança que iria fazer uma cirurgia no pulmão.
E eu fui orar nesse hospital, no Pequeno Anjo, um dia antes. No outro dia, a Bela, do nada, dá uma infecção e ela precisa ir para o hospital. A minha primeira palavra foi: Senhor, por quê? Eu estou te servindo e tu me dá isso de presente. Eu acabei de vir de lá e agora eu vou ter que voltar para lá com a minha filha. A sensação que a gente tem é que o Senhor vira as costas. A sensação que a gente tem é que a gente faz uma mentira, que o que a gente prega é uma falácia, que o Deus até é real, mas é para os outros. Nós temos mesmo que viver a vida sofrendo. Só que o Senhor conta com seus filhos nessa terra. Se somos filhos, somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos do seu sofrimento, para também participarmos da sua glória. Olha como essa palavra se cumpre. Ela foi para o hospital, 2 dias de hospital, ela ficou internada num quarto, mas no andar da UTI. 2 dias de hospital, eu encontro a mãe da criança que eu tinha orado 1 dia, 2, 3 dias antes. E sabe o que aconteceu com a criança? Nada. Fui lá orar para ela não fazer a cirurgia, e ela foi e fez a cirurgia, arrancaram metade do pulmão da criança. A mãe, quando me viu, disse: pastor, glória a Deus que tu está aqui, eu preciso que tu ore pela minha filha, ela está na UTI, ela foi arrancar a metade do pulmão dela, mas o médico disse que o pulmão não se regenera, mas ela, com algumas limitações, ela vai conseguir viver e sobreviver, enfim, com metade do seu pulmão. Vai lá orar por ela. E eu já abalado com a minha fé, porque na minha filha estava doente, e eu orei pela menina e arrancaram o pulmão da menina. Só que olha o que é a fé, não em mim, mas no Senhor Jesus, da mãe. Enquanto eu estava tentando me esquivar, ela foi me vestindo. Quando eu vi, eu estava pronto para entrar na UTI. E eu entrei na UTI, quando eu vi a menina toda entubada, o Senhor me colocou um amor por aquela menina, e eu orei por ela e fui embora. 2 dias depois, um alvoroço no hospital. O pulmão que havia sido arrancado, Deus deu um pulmão novo, se regenerou como se não tivesse sido feita a cirurgia. O mais impressionante, a Bela no mesmo dia ganhou alta. A glória de Deus foi tão forte quando eu ouvi o testemunho da mãe, que eu caí de joelho no quarto, orando. O peso da glória de Deus foi maior do que todo o sofrimento de estar passando uma semana em claro. Eu entendi isso. Paulo, quando foi para a prisão, a Bíblia diz que Paulo, por ter libertado uma mulher de um espírito imundo, acabou na prisão, foi severamente açoitado, Paulo e Silas, porque eles libertaram. Eles entenderam que a missão deles: vão por todo mundo e pregam o evangelho, em meu nome expulsem demônios. Eles libertaram uma pessoa que era afligida, dominada pelo mal, e isso provocou ira, porque tem gente, meu irmão, que lucra com o sofrimento dos outros. Foram severamente açoitados, foram postos num cárcere interior da prisão, amarrados os pés nos troncos. Só que diz a Bíblia que meia-noite os caras estavam cantando e orando, todo açoitado, as feridas abertas, severamente machucados, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor. Só faz isso quem entende que a missão pode não ser o que você gostaria de fazer, mas está te levando para a visão. Eles estavam na cadeia severamente açoitados, mas a missão tinha sido concluída, tinham libertado aquela mulher. E mais do que isso, aquela prisão não foi sem propósito. Por causa daquela prisão, o carcereiro se converteu, porque à meia-noite um grande terremoto abalou os alicerces daquela prisão, e aquele carcereiro entrou e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe o que levou ele a fazer isso? Não entender como é que pode 2 caras terem sofrido o que sofreram, está cantando. É isso que acontece com o mundo. O mundo não entende. Como é que pode tu estar passando pelo que tu está passando e ainda assim estar adorando ao Senhor? Como é que pode você estar enfrentando o que você está enfrentando e ainda assim estar lá
sendo uma testemunha viva, edificando a vida de pessoas, quando você que precisa de ajuda. Como é que pode isso acontecer? Deixa eu falar uma coisa para você. De repente um terremoto vai abalar as estruturas, você vai ser liberto desse lugar. Naquela mesma noite eles adoravam e cantavam. Diz a Bíblia que o carcereiro se converteu, lavou as suas feridas, deu-lhes comida e abrigo, porque as alegrias do Senhor são maiores do que as dores. Cumpra a missão, porque você está chegando no lugar da visão. Cumpra a missão, porque o Senhor está te levando em direção à visão que Ele colocou dentro de você. Talvez agora seja esse momento, aperta aqui, limita ali. Talvez agora seja o momento, se cala. Há tempo e propósito para todas as coisas, mas o propósito do Senhor maior vai se cumprir na tua vida. Talvez a missão que você está tendo que realizar agora não é o que você gostaria de fazer, mas ela está te levando para a visão, e a visão é tão somente concluir a carreira que te foi proposta e anunciar o evangelho da graça do Senhor. Prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Prega o evangelho sem abrir a boca, se necessário. O evangelho da graça, o evangelho do chariz, que a palavra original diz é deleite, é prazer, é alegria, é misericórdia, é bondade. É esse o evangelho que nós como igreja pregamos. E o terreno mais fértil é justamente os dias de tribulação. Eles estão produzindo em você uma glória eterna que pesa mais. Ah, meu irmão, se você focar naquilo que não se vê, fixa os teus olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, é só até ali, é só mais um dia, é só mais algum tempo. Aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que você não está vendo, mas você sabe aonde vai chegar, é eterno para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Por isso fixa os teus olhos. Fixa os teus olhos. Paulo dizia: eu sou o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores. Paulo reconhecia que ele era alguém muito difícil, tinha tudo para dar errado, mas a graça do Senhor lhe alcançou, como alcançou a mim e a você. Aquilo que você pensa que é para destruição, é para glorificar o nome do Senhor na sua vida. Aquilo que agora você, quem sabe, está com medo, ali na frente você vai dizer: o Senhor é fiel, Ele é justo e verdadeiro, Ele me livrou do laço do passarinheiro, Ele me livrou da peste perniciosa, Ele me livrou dos meus inimigos. 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu estava na batalha, eu vi a guerra, eu vi as lanças, eu vi eles lançarem contra mim, mas eu não fui atingido, porque Deus é fiel. Esse é o Deus que nós servimos. A missão às vezes é ir para a batalha. Nós não queremos a batalha, mas nós temos um Deus que é general das batalhas e que já nos livrou de todas elas, está indo adiante nos livrando de todo o mal. E o Senhor está dizendo: se eu não puder contar com a minha igreja para mostrar o poder, com quem que eu vou contar? Por isso que Paulo disse aos Filipenses: Filipenses, é um privilégio vocês não somente crer. Quem crê em Jesus? É um privilégio crer em Jesus, porque Ele nos dá essa condição, mas é um privilégio maior não somente crer, mas também sofrer por causa dEle. É um privilégio quando você vê, às vezes, pessoas se levantando contra o teu ministério, contra o teu chamado, contra a visão do Senhor na tua vida. É um privilégio, porque isso te torna mais firme, mais forte, isso te posiciona, isso te faz lutar por aquilo que realmente importa, isso te amadurece, isso te torna íntegro, é o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus aprendeu
sendo filho de Deus em Hebreus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A Bíblia diz que o sofrimento nos leva à obediência, e a obediência leva a Cristo se revelar a nós. Porque aquele que me obedece me ama, eu virei a Ele, me revelarei a Ele. Tudo aquilo que hoje você não entende, tudo aquilo que você hoje não percebe, tudo aquilo que hoje você não compreende, existe um véu, existe escamas nos olhos, como Paulo também tinha. Mas aqueles 3 dias de sofrimento fez com que ele entendesse tudo. Revelou a glória do Senhor e ele se tornou uma autoridade, uma maior influência para a igreja ocidental. Paulo, que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, porque entendeu que todas as limitações e sofrimentos que ele passou não serviram para destruição, mas sempre lhe levaram para a direção do propósito. Saí daqui hoje meio-dia, e a gente foi almoçar com o pastor Edilon lá de Blumenau. Ele veio até aqui para a gente tratar os assuntos da igreja, e almoçando ali no Doda, e quando eu estava saindo eu encontrei um amigo de muitos anos, daqueles carnavais. Estava lá no balcão, tomando a sua cervejinha, e aí eu fiquei olhando para ele assim, ele demorou para me ver. Quando ele me viu, ele fez assim, ele deu a volta, me deu um abraço forte. Eu, para dar abraço, eu sou meio, e ele é desse tamanho, e ele me esmagou assim dentro dele. E aí quando ele terminou, ele disse assim: cara, eu tenho te acompanhado no Face, estou vendo as coisas que tu está postando lá, pô, igreja, legal, né? Cara, eu sei o que tu sofreu, eu vi o que tu sofreu, e por isso eu me alegro. Vai dar certo, cara, vai dar certo. Está sendo profeta na minha vida. É quando você se mantém firme no sofrimento que você está pregando o evangelho sem nem saber disso. Pessoas estão sendo tocadas. No dia que elas passarem pelo sofrimento delas, elas vão se lembrar que se você venceu porque confiou em Deus, se elas confiarem em Deus, elas também vencerão, e você terá cumprido a tua missão na terra. E a visão é os céus abertos, com o Senhor Jesus Cristo dizendo: vem meu filho, glória seja dada ao Cordeiro. Ou a gente entende a eternidade, meu irmão, que a nossa vida aqui é uma peregrinação, uma missão a ser cumprida, mas o nosso galardão está com Ele. Ou no meio da missão a gente se perde da visão. Tudo que está acontecendo com você é para glorificar o nome do Senhor Jesus na sua vida. Você crê em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com pessoas que estão aqui dentro hoje e que estão passando por situações de sofrimento. A minha oração não é nem para que você saia dele, nem para que você fique nele, porque eu não sei qual é o propósito de Deus. Talvez o propósito do Senhor seja para você permanecer mais algum tempo, para que a glória se manifeste. Talvez o propósito do Senhor seja que você já logo saia. Você já está há tanto tempo aí que você já foi aprovado, e algo poderoso vai acontecer, a glória do Senhor. A minha oração é para que você, no meio da missão, não perca o foco da visão, para que você tenha discernimento espiritual. Se é uma adversidade que você está passando, que você saiba entender o porquê, que você se lembre da promessa que você carrega,
que você saiba discernir tempos e estações, que você seja fortalecido. Talvez você tenha que passar mais algum tempo, mas você será fortalecido, e vai passar dizendo: tão somente cumpri a carreira, e glória seja dada ao nome do Senhor. Se já é hora de sair, você vai sair para a glória do nome do Senhor, e vai aprender a usufruir da vitória, porque a promessa nos dá alegria, nos traz vitória, e vitória para usufruir. Porque tem gente que sofre tanto tempo, que se acostuma com o sofrimento. Quando Deus muda o cativeiro, ele fica com a cabeça no sofrimento, podendo usufruir da glória, não usufrui da glória, porque a vida foi liberta, mas a mente está escrava. Se for para aprender, que seja só o corpo, só aquilo que é transitório. A tua mente é livre, porque Jesus disse: se o Filho vos libertar verdadeiramente, você é livre. No Espírito você é livre. A liberdade do Senhor está nesse lugar. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Paulo nunca esteve preso. Pelo contrário, quando ele estava com pés e mãos amarradas no tronco, todo ferido, cantando, quem estava preso era o carcereiro do lado de fora. Quando o alicerce se rompeu e as portas se abriram, quem foi liberto foi o carcereiro e não os presos. Eles nunca estiveram presos, tanto é que eles não fugiram, eles estavam livres dentro da cadeia. Porque quem está em Deus, meu irmão, está livre no Espírito, seja qual for a circunstância, nada te aprisiona. A tua vida será uma vida de libertação, de histórias e de projetos. Se você está enfrentando esse momento, e é com você que o Senhor está falando, sai do teu lugar, vem à frente, nós vamos orar agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vem à frente, vamos orar.